Fala pessoal, como é que vocês estão? Seguimos aqui na Expo Inter, falando sobre inovação, tecnologia e tô com o Gustavo Silva da Embrapa, então um órgão de peso aqui para a gente conversar. Mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores e dos nossos apoiadores. Temos aqui como patrocínio Diamante o Banrisul, patrocinadores estratégicos Sebrae X e Setur, apoio do BRDE, também do Badesul, apoio institucional da SICT e realização da FEBRAC. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nosso podcast já é algo que já vem bem consolidado, quase 4 anos. E sempre trabalhando com as pautas de sustentabilidade corporativa, né? O foco sempre foi, e ultimamente a gente tem falado bastante sobre agro, gravado alguns papos sobre a questão da agricultura sustentável de uma maneira geral. Então eu gostaria que tu te apresentasse brevemente e também falasse um pouco da Embrapa, né? Qual é o papel da Embrapa, para quem não conhece, cair de paraquedas, assim, o que é a Embrapa? Pudesse explanar um pouco e contigo, o microfone é teu. Tá bem, muito obrigado, Wagner. Satisfação, agradecemos o convite aí, né, para esse bate-papo. É uma satisfação sempre poder falar do nosso trabalho, né, da Embrapa, que é então a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né, uma empresa pública, né, brasileira do Brasil. A Embrapa tem mais de 40 unidades, né, instaladas em várias regiões do Brasil. A sede da Embrapa é em Brasília, né? E aqui no Rio Grande do Sul, né, para quem não sabe, nós temos 4 unidades da Embrapa, né? Nós temos a Embrapa onde eu trabalho, que é a Embrapa Pecuária Sul, que trabalha os temas mais ligados à atividade pecuária, né, que está localizada no município de Bagé. Nós temos a Embrapa Clima Temperado, que está localizada em Pelotas, né, trabalha várias culturas, né, de clima temperado. Nós temos a Embrapa Trigo, né, que está localizada em Passo Fundo, né, como o nome diz, trabalha com trigo e cereais de inverno. E nós temos a Embrapa Uva e Vinho, né, que trabalha então com essas culturas, né, está localizada em Bento Gonçalves. Então, um privilégio, nós temos 4 unidades dessa empresa pública brasileira no Rio Grande do Sul, né, com uma atuação muito forte. A nossa expertise na unidade Embrapa Pecuária Sul, então, e a nossa missão é trabalhar em temas da pecuária para toda a região sul do Brasil, né? Eu sou pesquisador lá na Embrapa Pecuária Sul, né? Nós temos uma equipe lá de mais de 100 pessoas, né, trabalhando aí em diversos temas ligados à pecuária e já, né, iniciando assim um pouquinho a questão da sustentabilidade, né, Wagner, tu levantou. A gente, embora trabalhe com foco mais na pecuária, mas a gente entende que cada vez mais o olhar tem que ser sobre o sistema de produção, né, que, né, obviamente vai contemplar, nos casos que a gente atua mais fortemente, a pecuária, né, mas a pecuária, cada vez mais a gente vê, né, sistemas diversificados. Então a pecuária pode ser uma das atividades do sistema de produção. Perfeito, show de bola. Acho que está claro agora para quem tinha um pouco de dúvida o que era a Embrapa e não quis jogar no Google para saber. Tchê, esse é um papo também legal, assim, que eu gostaria de ter. Acho que respeito muito, admiro o trabalho da Embrapa. Queria que tu falasse um pouco desse cenário da agricultura sustentável, um pouco de como a inovação pode ajudar na pauta da sustentabilidade, né, da gente produzir mais, cada vez produzir mais com menos área, sabendo que a gente tem uma população crescente e que uma das questões dos ODS da ONU é a segurança alimentar. Então, se tu puder falar um pouco dessa questão para a gente de uma maneira obviamente ampla, não temos tempo para nos aprofundar, mas que dê uma visão para as pessoas desse papel que tem sido também trabalhado dentro da Embrapa. Beleza, vamos tentar falar brevemente então, Wagner, assim, a nossa perspectiva de trabalho, né, e realmente se fala cada vez mais em sustentabilidade, né, e que é uma palavra complexa porque carrega um conceito bastante amplo, né, e quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa me parece importante de dizer, né, é que ela contempla, assim, as várias dimensões, né, social, ambiental, que a gente lembra muito das questões ambientais, né, que estão muito em voga, e é muito importante realmente a gente produzir com o menor impacto ambiental possível, né? As questões sociais e também as questões econômicas e produtivas, né? Então, está dentro dessa temática da sustentabilidade, porque os produtores, evidentemente, né, precisam
produzir e ter sistemas rentáveis, né, que lhes dê a condição de vida, né, necessária. Então, primeiro, essa questão mais conceitual, né, de sustentabilidade, é importante sempre frisar, porque quando a gente busca uma produção mais sustentável, a gente tem que falar não somente, né, do que é feito dentro da porteira, né, o que os produtores fazem nos seus sistemas de produção, mas também as questões para além da porteira, né, que a gente chama da cadeia de produção, as cadeias agroalimentares, né. Então, a gente vê que cada vez mais essas coisas estão conectadas, né? Então, se antes a gente dizia mais teoricamente, né, que o importante é lá o consumidor final, o consumidor que está na cidade, né, que vai consumir, né, por exemplo, a carne, o leite, os produtos de origem animal que são produzidos na pecuária, né? Agora, mais do que nunca, isso fica evidente, né, Wagner? Porque o consumidor final, né, quem está comendo a carne, quer saber da qualidade desse produto, né? E quer saber também como é que foi produzido. Né? Se cuidou do bem-estar animal, do bem-estar, né, dos animais. E a Braban agora vai exigir, né, dos frigoríficos isso. Exatamente. Então, cada vez mais a gente tem esses processos de, vamos dizer, de rastreabilidade. De rastreabilidade, exatamente, né? E que permitem a gente ver como esse animal foi produzido. Né? Por exemplo, a Embrapa tem os programas, né, que a gente fala de certificação. A Embrapa não é uma empresa certificadora, mas ela dá as bases, né, constrói conhecimentos e tecnologias para sistemas mais sustentáveis. Então, dá as bases, ajuda inclusive a formatar os protocolos, né, claro. Para sistemas mais sustentáveis e certificados. Então, citando, por exemplo, a Embrapa tem um programa em nível nacional de boas práticas agropecuárias, né, que estabelece um protocolo de trabalhar bem, né, principalmente em bovinos de corte, né, uma parceria aqui no Rio Grande do Sul muito forte com o Senar, né. Nós temos participado, né, por exemplo, dessa ação da própria Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, que é dos produtos premium, né. Então vai ser lançado aqui inclusive o protocolo para o Cordeiro Premium, né. Então são processos em que a gente atua, contribui, né, com os conhecimentos, as práticas sustentáveis, né, como tu mesmo disse, que agridam menos o ambiente, que a gente consiga produzir mais em menores espaços, né, garantindo o alimento que a sociedade, que as pessoas da cidade, do meio urbano e que a sociedade em geral precisa, né, para se alimentar bem, né, alimentos de qualidade, né, mas também ao mesmo tempo, né, tendo sistemas que são sustentáveis e que garantam também a renda para os produtores, o que, sem dúvida, é muito importante também. Perfeito. Essa questão vem sendo discutido, né? Acaba que o Brasil, por ter depender bastante da agricultura, tem um impacto ambiental, obviamente, que se origina muito mais da questão do agro. De emissões de CO2 e tudo mais, né? E essas pautas que vêm sendo tratadas em relação à sustentabilidade, à agricultura sustentável, hoje, vamos pôr aqui, tem um pessoal do agro, da agricultura familiar, e ele quer criar algumas técnicas de agricultura sustentável, pensar alguma coisa no gado dele lá, o que pode ser feito, ou isso a gente consegue trabalhar apenas com empresas de grande porte? Não. Isso vale para todo tipo de empresa rural, né? Desde o agricultor familiar, né, que trabalha ali, mas tem o seu modo de vida ali também, sua família, né? Seu modo de vida e precisa viver com qualidade, né, para que o seu trabalho também seja com qualidade, né, e inclusive empresas, então, indo para, vamos dizer, outra ponta, empresas de grande porte, empresas rurais de grande porte, né, muda, né, muda, contudo sim, a gente tem que reconhecer que são formas de agricultura diferentes, então a agricultura não é toda igual, né, então quando a gente trabalha para todos os tipos de agricultores, né, de perfis de produtores rurais, a gente precisa entender que a tecnologia que serve para uns não serve para outros. Né? Então, a gente tem que trabalhar diferente de acordo com o público. Né? Então, tem uma coisa que a gente fala muito na Embrapa, né, que é as tecnologias não servem a priori, elas são contexto-dependentes, elas dependem para serem úteis, né, do contexto onde elas vão, né, serem utilizadas, né, e que as pessoas, sobretudo, né, se apropriem dessa tecnologia, né, entendam como utilizá-la para que realmente essas tecnologias sejam soluções, né, para o agro, né, no agro, né, e que causem então os impactos que a gente espera positivos, né. E tu levantou alguns temas aí, né, Wagner? Por exemplo, citaste a questão das emissões
de gás de efeito estufa, né? A gente fala muito hoje no balanço de carbono, né? E uma coisa que a gente precisa sempre chamar atenção, principalmente das pessoas que não conhecem tanto o agro, que vivem mais nas cidades, né? No meio urbano, de que, falando da pecuária, por exemplo, né? É claro que os animais, né? Os ruminantes, né? Bovinos, né? Ovinos, né? Emitem gás carbônico, né? Emitem muito na forma, principalmente de metano, emitem carbono muito na forma de metano, né? Pelo processo de ruminação, né? De transformação daquele pasto que eles comem, né? Esse é um processo natural e acontece, né? Isso, né? Sempre nos grandes, né? nos grandes rebanhos sempre aconteceu. O que nós podemos e o que nós podemos fazer nos sistemas produtivos é reduzir essa emissão de metano, procurar animais que tenham melhor eficiência alimentar, que comendo menos consigam ganhar o peso, né, serem produtivos como a gente espera, né, e emitindo menos metano. Isso, inclusive, nós temos um trabalho na Embrapa Pecuária Sul, né, com as associações de raça, né, que são nossas parceiras, né, buscando conferir isso e vincular a genética dos animais, né, que isso se transmita nos rebanhos comerciais, né? Essa genética identificada de animais mais eficientes, né? Então, por um lado, nós podemos reduzir sim a emissão de metano, mas o que é muito importante chamar a atenção é que nós temos que avaliar o balanço de carbono no sistema, né? E que uma pecuária bem manejada, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o bioma Pampa, o bioma Mata Atlântica, né? Que são ambientes, né? Onde se faz pecuária, né? E uma pecuária bem manejada, ela pode segurar muito carbono, fixar carbono tanto nas plantas, nas pastagens, né, quanto no solo. Né? Então, uma pecuária bem manejada, ela cobre solo, né, ela fixa carbono, né, ela pode ser extremamente, vamos dizer, vantajosa no sentido de manter e até melhorar a fertilidade do solo, que a gente fala muito, né, que é o coração do sistema de produção, né, então, uma pecuária, né, ela pode ser uma atividade muito importante para a sustentabilidade dos sistemas, inclusive os sistemas que têm forte agricultura também, né? Então, nessa situação da gente fazer sucessão, rotação de culturas, de ter os animais, o produtor tem uma condição muito interessante, né, de diminuir os riscos, né, tendo maior diversidade de culturas, né? Às vezes o preço de outra atividade, de outro produto, né, tem as situações de mercado, então ele diminui o risco e para o seu sistema de produção ele colhe benefícios de uma para as outras culturas, né? Então a gente tem trabalhado muito nisso, no desenho do sistema de produção, né? E tem muitas tecnologias, sim, né, para os mais diversos tipos de produtores, né, tecnologias que são geradas nesse sentido. Aqui na Expo Inter também a gente está chamando a atenção, né, do potencial do capim-sudão, né, que é uma forrageira muito utilizada, né? Tem a cultivar da Embrapa, que é uma cultivar, né, uma seleção de plantas dessa espécie, que é a cultivar estribo, né? E já tem mais de 10 anos aí sendo utilizada pelo setor produtivo, né? E a gente estima aí que mais de 3 milhões de hectares já foram utilizados com essa cultura. E o capim-sudão, uma planta de verão, que a gente está mostrando aqui as raízes, né? A quantidade de raízes, né, que tem no solo. Isso é vida no solo, isso é fertilidade desse solo, né, e vai no caminho da sustentabilidade. Maravilha. Tchê, acho que deu pra gente dar uma explanada, né? O nosso tempo, infelizmente, é uma pauta que dá para mais de hora, a gente que costuma falar aí até 1 hora, então sim, daria para falar tranquilamente. Queria te agradecer, Gustavo, por estar aqui com a gente, né, disponibilizando o teu tempo para explicar um pouco sobre a Embrapa e o papel muito importante que vem fazendo aqui no Brasil. E que também tu deixa aí as tuas considerações finais e onde é que o pessoal também pode encontrar a Embrapa. Beleza, Wagner, beleza. Não, eu acho que é importante também, né, que as pessoas entendam que a Embrapa é uma empresa essencialmente de pesquisa agropecuária. A nossa missão é gerar novos conhecimentos, tecnologias, né, colocar à disposição, mas a gente entende que no colocar à disposição, né, do setor produtivo, nós precisamos participar desse processo também, né, e aí de fato construir a inovação.
né? Inovação é na medida que as coisas novas acontecem na realidade, né? Então a Embrapa se coloca também como ator nesse processo, mas a gente tem muitos parceiros, citei aqui alguns, né? E evidentemente nós não podemos trabalhar sozinho, né? Cada vez mais as coisas têm que acontecer nas coletividades e com parcerias institucionais, né? Então falei do Senar, a Emater é importante parceira, a FETAG, enfim, né? Essas redes, né, de técnicos, né? Empresas também de consultoria que tem muitos técnicos, né? E associações de produtores são o que a gente chama dos nossos parceiros em rede, nos ajudam a ampliar, né? A dar uma extensão aí das tecnologias da Embrapa, então chegarem a todos os rincões, né? E poderem ser então utilizadas pelos produtores, né? Então ressaltar essas parcerias, né? E o papel da Embrapa como empresa pública de geração de novos conhecimentos e tecnologias, que é muito importante junto ao setor privado aí, mas a gente contribuir também com uma visão, né, de Estado para a agropecuária, né? Nós acreditamos muito no que fazemos, né? E no papel da Embrapa como empresa pública de ciência e tecnologia. Muito obrigado pela oportunidade, Wagner. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Valeu, pessoal.